Fala aí, pessoal. Então, dando prosseguimento à última aula, né, então vocês acompanharam realmente uma operação em que a gente armazenou o valor da idade do João dentro da variável idade do João. Até o momento a gente estava trabalhando apenas com números, né, então a gente trabalhou com pequenos números aqui. Agora eu vou fazer um exemplo simples usando linguagem de texto. Linguagem de texto. Valores de texto. Então, que são os valores que a gente pode também armazenar em variáveis. O valor de texto ele é um pouco mais útil, porque ele permite que a gente escrevam mensagens na tela, façam coisas mais avançadas com programação no futuro. Basicamente é o seguinte, na linguagem de programação, o computador precisa entender uma diferença, ele precisa, de certa forma, entender o que é uma variável, o que é um número, o que é um operador matemático, né, um operador de atribuição, que no caso é o igual. Né? Então, existe em toda a linguagem de programação uma regra que é chamada uma regra de sintaxe, assim como existe na língua portuguesa para a gente construir uma frase, enfim. Para o computador, para a linguagem de programação, que não é à toa que é usado o termo linguagem, também existe uma sintaxe, que se a gente seguir ela no padrão dela, ele vai entender direitinho e vai fazer sentido lógico e vai trazer o resultado que se deseja. Então, basicamente, essa introdução sobre sintaxe eu estou dando exatamente porque para te mostrar que existe uma diferença entre a idade do João e o texto e idade e texto, o nome do João, né? João. Né? Então, na programação, geralmente em todas as linguagens de programação, quando você quer informar dar uma informação, um valor, né? Usando o termo valor que eu já expliquei anteriormente. Quando você quer dar um valor de texto, um valor que é uma string, vocês vão ficar muito acostumados com esse termo string, que é basicamente texto em valor, que você vai colocar numa variável. Então, em toda a linguagem de programação, para ele distinguir um texto de uma variável, você coloca ele geralmente separado entre aspas duplas ou aspas simples. Ou João. Né? Então, ou esse texto, ou com aspas duplas ou com aspas simples. Obviamente, ou se eu rodar esse programa aqui, não vai funcionar. Isso é mais para vocês acompanharem o que eu estou falando. Né? Então, vamos criar uma variável que vai receber um texto. Vamos colocar assim, nome de pessoa. Agora a gente pode continuar. Nome de pessoa, vamos colocar nome de animal. Um nome de animal, de um animal. E vai ser igual aqui. Qual animal? Vamos escolher o animal. Vamos escolher um... Bom, vamos escolher um animal qualquer. Cachorro. Nome de um animal, cachorro. Repare que eu coloquei entre aspas duplas. No caso da linguagem que a gente está trabalhando, que é a JavaScript, a gente tanto faz eu botar cachorro em aspas duplas ou aspas simples, que ele entende as duas coisas como sendo texto ou string. Então, como é que eu coloco essa informação no nome de animal, no espaço de memória, né, na variável nome de animal, eu aperto Enter aqui e pronto. Nome de animal, ou cachorro é o valor do nome é o valor que foi jogado na variável nome de animal. Então, sempre que eu quiser consultar um valor de uma variável, eu posso simplesmente escrever o nome da variável sozinho na programação e ele vai me falar qual é o valor dessa variável. Tá? Cachorro, idade do João. Só por curiosidade, 44. Então, essa informação ela está armazenada na memória do computador e eu posso estar trabalhando com ela no futuro, ou seja, nas linhas depois que elas foram definidas. Então, daqui para baixo, qualquer coisa que eu escrever, daqui para baixo eu posso estar fazendo o uso do texto do cachorro ou da idade do João ou criar uma nova variável e por aí em diante. Então, eu posso inclusive somar essas duas informações, essas duas variáveis, numa terceira variável. Eu vou colocar assim, a frase do cachorro. Estou criando aqui uma variável chamada frase do cachorro, que vai receber o que? Nome de animal, que a gente sabe que é cachorro, somado, a gente pode fazer uma operação matemática,
com texto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um texto e vai juntar com outro texto, se for outro texto. Ou se for um número, ele vai também juntar com o número e vai virar tudo um texto só, né? Então, isso vocês vão acompanhar. O que vai acontecer? Nome de animal, que é cachorro, mais idade do João. Pode não parecer sentido, tá? Nesse primeiro momento, o que eu estou fazendo aqui, tá? Mas assim, só para vocês entenderem o que acontece. Eu posso trabalhar dessa forma. O que vai acontecer? Cachorro 44. Pode não fazer muito sentido, sim, mas vocês entendem. Eu consigo usar as informações da memória para fazer outras transformações. Eu criei uma terceira variável chamada frase cachorro, onde eu recebo o nome do animal e somo a idade do João. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os valores e vai trazer esse resultado. Eu posso, inclusive, fazer a frase do cachorro ser uma frase mesmo. Então, eu posso fazer: meu animal é um, dois pontos, isso aqui é um texto. Somo com o nome de animal. O que vai acontecer? E eu vou... Frase de cachorro passa a ser o quê? Passa a ser um texto onde está escrito: meu animal é um, dois pontos, somou com o valor do nome de animal. Do nome de animal. Então, o que virou? Meu animal é um cachorro. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Observem só. Frase de cachorro antes se chamava cachorro 44. Eu redefini ela, eu reatribuí um novo valor para ela. O que aconteceu com esse valor? Foi perdido, foi substituído por esse novo valor. Vamos conferir? Frase de cachorro. E o animal continua sendo um cachorro. Eu posso evoluir nessa frase. Eu posso usar frase de cachorro é igual a frase de cachorro mais um texto. Vamos aumentar esse texto. E eu tenho... Isso aqui, ó, é um texto também. Estou somando esse texto. Vou somar agora o valor da outra variável, que é a idade. Vamos descer aqui para vocês poderem acompanhar. Idade do João. Vou aumentar aqui a linha. Prontinho. Idade do João. Então, o que vai acontecer? E eu tenho 44, certo? Provavelmente. E vamos somar aqui. Anos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Só para vocês acompanharem. Olha, estou pegando a frase cachorro, que é a última informação, essa daqui. Eu vou fazer ela, né? Ela vai ser igual a ela, ou seja, ela vai ser meu animal, um cachorro aqui, mais, e eu tenho mais valor da idade do João, mais anos. Então, eu imagino que você já saiba o resultado. Então, Enter. Meu animal é um cachorro e eu tenho 44 anos. Bacana, né? Isso aí é o computador já te dando um resultado e você começando a manipular os valores que você coloca nas variáveis, e isso pode evoluir de uma forma muito maior. Obviamente, é uma programação bem introdutória. Isso aqui a gente ainda não está fazendo muitas coisas, mas isso é o comecinho, são os primeiros tijolinhos para você evoluir e crescer e poder fazer coisas muito mais avançadas. Na próxima aula eu vou dar mais um toque especial na programação, que é a gente começar a escolher coisas dependendo de resultados, né? Então eu posso falar para o computador fazer uma coisa se e somente se uma outra coisa for válida ou não. E se não for válida, ele pode escolher um caminho ou outro caminho. E aí você começa a fazer o computador se comportar dependendo das circunstâncias que estiverem acontecendo dentro das variáveis que existem. Basicamente isso, galera. Então, na próxima aula, espero vocês lá. Sempre, por favor, deem os feedbacks para que eu seja o mais claro e mais sucinto possível. Ok? Valeu, galera!